O governo brasileiro estima que vários produtos agropecuários do país e demais países do Mercosul serão beneficiados com o Acordo de Livre Comércio com o EFTA, entre eles o café. Quem comenta as expectativas e oportunidades de que surgem com esse novo cenário é o vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, o Luiz Roberto Saldanha. Bom dia, Luiz Roberto. Bem-vindo ao nosso Agromanhã. Bom dia, Valteno. Bom dia a todos os amigos do Agro Mais a Terra Viva. Nunca a gente comemorou tanto abertura de mercados, fechamento de acordos num mundo cada vez mais difícil de conviver por causa de guerras e também de posições muito complicadas de alguns líderes, mas a gente segue com o nosso comércio. Eu queria que você falasse sobre as perspectivas do café e o EFTA. Exatamente. No café, e principalmente no setor que nós representamos, que são os cafés especiais, é um pouco diferente do tipo de negociação que você tem quando a gente trata de commodities. Então, a gente fala que cafés especiais está muito relacionado a experiências, está muito relacionado a relacionamentos em si. Quando a gente olha um bloco como o EFTA, que tem países de altíssimo índice de desenvolvimento humano, grande renda per capita, valores muito alinhados à sustentabilidade, à rastreabilidade, à qualidade, as expectativas são excepcionais para os cafés especiais brasileiros, até porque os países que compõem o bloco, dentre eles os três principais, Noruega, Suíça e Islândia, estão entre os maiores consumidores per capita de café do mundo. Então, a gente tem aí por exemplo, uma Noruega que consome quase 10 quilos de café per capita para o mundo. A gente tem uma Suíça com 8 quilos e uma Islândia que consome praticamente 9 quilos. Todos eles entre os top 10 maiores consumidores per capita. Se nós considerarmos que a população do bloco tem em torno de 15 milhões de habitantes, somando os 4 países que o compõem, e todo esse alinhamento em valores, princípios e expectativas quanto à qualidade, eu acho que é um caminho excepcional para o desenvolvimento dessas parcerias com os cafés especiais brasileiros. E tudo isso caminha junto para dar certo com o nosso acordo comercial entre União Europeia e Mercosul? Vai estimular essa nova aliança aí? Isso caminha junto, Valteno. Toda vez que a gente pode ter setor produtivo, setor empresarial, juntamente à diplomacia, ao governo, é realmente uma estratégia muito forte de desenvolvimento e de abertura de portas. É um mundo extremamente competitivo. Os cafés especiais brasileiros, eles têm uma promoção muito forte, feita numa parceria entre BSA, muitas das vezes juntamente com a Apex, com o apoio do governo. Então, a gente leva os cafés brasileiros para o mundo todo. Tivemos agora em junho numa feira na Dinamarca, então na Suíça, fazendo essa promoção dos cafés. A gente promove os campeonatos de barismo, então a gente mostra esse rosto do que são os cafés especiais brasileiros. Então, abrir caminho, abrir conversas, abrir diplomacia, abrir acordos de relacionamento com um bloco de tão alto nível de desenvolvimento humano, econômico e social, é assim uma porta excepcional para o crescimento dos cafés brasileiros. Preciso do que saber o que é. Olha, a gente vê, inclusive, agora parece que vai ter em São Paulo um concurso, né, do melhor café brasileiro, é isso aí? Ele está acontecendo essa semana, o concurso se chama Cup of Excellence, ele é organizado pela BSA, não só organizado, na verdade o concurso foi criado pela BSA, hoje é o principal concurso de qualidade do mundo, depois essa ideia foi exportada do Brasil para outros países, e nessa semana está acontecendo o que a gente chama de pré-seleção, está sendo feita em Varginha, toda a parte técnica, e a cerimônia de premiação, que é a coroação desses cafés excepcionais, ela será feita assim em São Paulo. Eu quero aproveitar para perguntar para você, Luiz Roberto. A gente ontem estava conversando com o nosso correspondente nos Estados Unidos, que a gente viu uma elevação do preço do café, da xícara de café lá para o consumidor. Aqui no Brasil, houve uma pequena redução. A gente está até fazendo uma reportagem para mostrar, comparando o preço do café lá com o preço aqui. Bom, e também agora há pouco mostramos a queda nas exportações para os Estados Unidos, já era previsto. Isso aconteceu no mês de agosto. Mas o café sempre foi colocado nesse tema das taxações como algo
que a gente vai brigar para poder modificar, porque os Estados Unidos não tem tanto fornecedor de café assim, e a gente tem um interesse muito grande. E eles importam, é aquela coisa que passa de um dígito, né, das nossas exportações para os Estados Unidos. Houve algum avanço nos últimos dias com relação a isso, ou nós permanecemos no mesmo patamar do tarifaço? Valteno, a situação, assim, ela é bastante complexa de diferentes lados, tá? Então, vamos pensar em abertura e desenvolvimento de mercados. E quando a gente considera um produto que é um produto diferenciado, no caso o café especial, são vários anos de investimento, de trabalho, de visitas. Não é algo que você vende por uma descrição. Você tem que conhecer seu cliente, desenvolver a cadeia de suprimento, desenvolver a cadeia de exportação, de importação, de distribuição. Você tem isso todo, o packing feito, toda a imagem, o branding realizado em cima desse tipo de produto. Então, não podemos, de maneira alguma, virar as costas para o tamanho, para a importância do mercado norte-americano, que é nosso parceiro de longa data, o principal comprador de cafés especiais brasileiros. Então, o governo tem buscado, temos uma missão que teve lá na semana retrasada, diferentes entidades do setor conversando. Ainda está complicado, existem algumas conversas sobre a possibilidade do café entrar nessa lista de exclusão de tarifas. Então, do ponto de vista de cadeia, as complicações são gigantes. Por quê? Porque os Estados Unidos, sim, depende dos cafés brasileiros, então esse aumento do preço ou do custo do café brasileiro para chegar lá já está sendo sentido diretamente na gôndola nos consumidores finais, inclusive impactando em inflação nos Estados Unidos. Nós vivemos num ciclo de café pelos problemas climáticos dos últimos 5 anos que afetaram algumas das principais origens produtoras, incluindo fortemente o Brasil e o Vietnã. O Brasil, o maior produtor de arábica, o segundo maior produtor de robusta. O Vietnã, o maior produtor de robusta do mundo. E isso levou o café a um ciclo de preços bastante altos. Então, o café já está com preços historicamente bastante altos e, em cima disso, ainda houve a questão das tarifas. Isso deixa o Brasil numa situação bastante complicada, independente se são cafés comerciais ou especiais, porque praticamente tira a competitividade do café brasileiro no mercado norte-americano. Nessa situação de escassez de produto também para os Estados Unidos trocar esse fornecimento, de um lado pela questão da escassez do produto e segundo pela especificidade do perfil sensorial do café brasileiro, também não é uma equação fácil para os Estados Unidos. A médio e longo prazo representa um jogo bastante adverso aos produtores brasileiros, porque nós podemos perder essas cadeias de suprimento, esses mercados que foram conquistados a duras penas, esses relacionamentos, e que se nesse momento, no cenário de escassez de café, é muito difícil trocar os nossos cafés, num médio e longo prazo, os americanos, se não houver a redução ou a isenção dessa tarifa, com certeza vão tentar desenvolver junto às outras origens cadeias de suprimento e aí vai ser uma perda brutal para todo o setor brasileiro, porque café emprega muita gente, tem muitos pequenos produtores, muitas famílias, centenas de milhares de famílias que dependem da produção do café. Então, por isso é um assunto tão delicado que deve ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente busque com vias diplomáticas junto ao setor produtivo, o setor empresarial, ao governo, porque isso é ruim para os Estados Unidos, que vai ter inflação, escassez de produto, é péssimo para o Brasil, que vai ter sim que buscar novos mercados também, mas isso não acontece da noite para o dia, e nesse cenário vai ter muita distribuição de renda e de empregos aqui no Brasil. Luiz Roberto, para finalizar, já que você tocou na questão de novos mercados, a gente sempre tem o maior mercado consumidor, que é a China, né, que a gente representa 30% das nossas exportações do agro. Eu queria saber se o café tem essas chances de ampliar, se a nossa produção de café tem chances de aumentar a chegada para o mercado chinês. Com certeza tem. A China é um fenômeno, ela tem crescido bastante as exportações, as importações de café, o hábito de consumo, ele ainda é um hábito de consumo mais de chá, mas você tem as novas gerações entrando com essa mudança de consumo, partindo para cafés e cafés de diferentes perfis sensoriais, é um fenômeno. Você tem redes de cafeteria se desenvolvendo muito rápido na China, mas guardadas as devidas proporções do tamanho do mercado, nós já chegamos a exportar para a China próximo de 1,2 milhões de sacas total, não só especial.
commodity mais especial. Se nós considerarmos próximo ao tamanho dos Estados Unidos, demora muito para que a gente tenha esse tipo de crescimento e mudança de hábito do mercado. Então, acredito que a médio e longo prazo, sim, isso vai acontecer. É um fenômeno, o aumento do consumo do café na China, mas ainda é um mercado a ser desenvolvido. E com outro tipo de comercialização, com outro tipo de estratégia. Uma coisa é negociar com os Estados Unidos, outra coisa é negociar com a China. São mercados bastante diferentes, cada um com a sua importância. Necessitamos estar participando com o maior market share possível em ambos e desenvolver estratégias que sejam específicas para cada um desses mercados, dentro do seu tempo, dentro da sua característica. Luiz Roberto Saldanha, vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Muito obrigado por estar aqui com a gente, esclarecendo para quem está nos acompanhando o mercado do café e seus desafios. Muito obrigado, Valteno. Um bom dia a todos. Deus abençoe.